Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Molecular. O podcast da Molecular JE, a júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Eu sou Amilcar Prata e hoje estou com o João Santos para vos falar sobre asteroides. Mais precisamente, para tentarmos responder à pergunta: será que um asteroide poderia destruir a Terra? Bem, João, vamos começar pelo princípio e por explicar o que é um asteroide. Para quem não está familiarizado com o conceito de asteroide, os asteroides são corpos rochosos que vêm da formação do Sistema Solar há mais de 4 mil milhões de anos. Tal como os outros planetas do Sistema Solar, orbitam em torno do Sol. A maior parte pode ser encontrada entre Marte e Júpiter, na zona designada por cintura de asteroides. Estes objetos podem ter formas distintas e tamanhos variados, desde alguns metros até centenas de quilómetros. Portanto, os tamanhos variam bastante. Isto significa que, dependendo do tamanho, os perigos e impactos da colisão com a Terra seriam bastante diferentes. Sim, uma curiosidade interessante é que é bastante frequente a Terra ser atingida por asteroides. No entanto, a maioria tem dimensões que são insignificantes e por isso não causam qualquer dano ao nosso planeta, porque desintegram-se na atmosfera e por isso não atingem a superfície terrestre. E nós vemos isso muitas vezes nas chuvas de estrelas. No entanto, ao longo da história nem sempre foi assim. E o caso mais comum é o caso da extinção dos dinossauros. Quanto a isso, a teoria mais aceita pela comunidade científica sobre a extinção dos dinossauros afirma que ocorreu a queda de um asteroide com mais de 10 km de diâmetro. Após essa colisão, desencadearam-se fenómenos como terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras catástrofes que levaram à morte de 75% de todas as criaturas vivas, incluindo toda a população de dinossauros. Embora a maioria dos seres vivos tenha desaparecido, a Terra obviamente resistiu, o que quer dizer que a colisão de um asteroide de grandes dimensões com o nosso planeta é capaz de provocar danos irreversíveis para o ecossistema e para a biodiversidade, sem, no entanto, destruir o próprio planeta. Sim, um exemplo ainda mais drástico disso é a teoria que existe sobre a formação da Lua, que prevê que tenha sido formada no início da história da Terra, após a colisão entre um planeta, ou entre o nosso planeta e um planeta do tamanho de Marte, designado por Theia. Este planeta seria 500 vezes maior do que o asteroide que levou ao fim da era dos dinossauros, mas ainda assim a Terra resistiu. Os detritos que se formaram após a colisão fundiram-se para formar a Lua, mas a Terra, enquanto nosso planeta, resistiu a esse impacto. Por isso, a resposta é que não, a Terra sofre consequências devastadoras com o golpe de um asteroide. No entanto, provavelmente seria necessário um asteroide tão grande ou maior que a Terra para a conseguir destruir. Segundo a NASA, e pegando aí nesse ponto de que estavas a falar, qualquer asteroide com pelo menos 140 metros de diâmetro e que orbite a cerca de 7 milhões de quilómetros da Terra, de distância à Terra, é considerado perigoso para o planeta, uma vez que o seu impacto teria a capacidade de devastar uma cidade inteira. Se pensarmos em maiores dimensões, a colisão de um asteroide com pelo menos 1 km de diâmetro desencadearia o fim da nossa civilização, uma vez que seria capaz de originar catástrofes a nível mundial. Mas, em termos gerais, os efeitos do impacto de um asteroide com o planeta, no caso do planeta Terra, envolvem todo um conjunto de acontecimentos, porque após o impacto inicial, em que se cria o que nós estamos habituados a ver em filmes de ficção científica, criar-se uma bola de fogo que vai matar qualquer ser vivo que esteja a presenciar esse momento, é só o princípio de todo um conjunto de catástrofes, porque a poeira que se liberta com o impacto, o fumo dos incêndios desencadeados, vão percorrer o planeta, vão circundar o nosso planeta, e entramos numa fase designada por inverno de impacto.
Isto significa que essa poeira e esses gases causam uma neblina no céu que impede que a luz do Sol atinja a superfície do nosso planeta, o que incapacitaria, por exemplo, as plantas de realizar a fotossíntese. E só isto já é o suficiente para alterar a grande maioria dos ecossistemas. Por isso, o impacto de um corpo celeste com o planeta Terra é considerado uma ameaça muito grande para a nossa civilização. A NASA e outras agências espaciais trabalham de perto na monitorização de milhares de objetos espaciais no nosso sistema solar e que podem constituir ou vir a constituir algum perigo para o planeta Terra. E aí posso deixar desde já a boa notícia de que, pelo menos até ao momento, não há indicação de nenhum asteroide potencialmente perigoso que possa atingir o planeta, pelo menos nos próximos 100 anos. No entanto, uma rocha espacial potencialmente perigosa pode mudar inesperadamente a sua trajetória e, portanto, colocar a Terra em risco. Nesse sentido, a NASA está a testar planos que permitam lidar com esse perigo e que permitam proteger a Terra contra rochas espaciais. Esses planos baseiam-se na promoção do impacto de uma nave espacial com um asteroide, como abordagem para alterar a trajetória de uma rocha espacial que constitua um risco para o planeta. Com esse objetivo, em setembro, recentemente, a NASA lançou uma sonda contra um asteroide de 160 metros de diâmetro, que não se dirigia para a Terra, obviamente, e que, sendo que conseguiram alterar ligeiramente a sua trajetória, o que implica que, caso se dirigisse a um asteroide e que fosse perigoso para a Terra, seria provavelmente possível aplicar a mesma técnica e tentar de alguma forma salvar o planeta. Muito bem, pronto, já percebemos que de facto é possível um asteroide causar grandes complicações à nossa civilização, mas felizmente parece que cada vez mais a ciência está a ajudar-nos a conseguir controlar essas ameaças. Como sugestão de leitura, deixamos um livro sobre Física em 30 segundos, 50 conceitos fundamentais de física, cada um explicado em meio minuto, editado por Brian Clegg e publicado pela Jacarandá. Este livro explica as grandes ideias que estão na base da nossa vida conforme a conhecemos, desde as ondas eletromagnéticas que permitem que nos liguemos num instante, mesmo se estivermos em lados opostos do planeta, à gravidade que nos mantém firmemente presos ao chão. Portanto, Física em 30 segundos, um livro que também pode ser requisitado na Biblioteca Molecular. Por hoje é tudo e voltamos para a semana com mais um episódio. Até lá, boas experiências. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.